Sejam bem-vindos, graça e paz. Bora começar agora mais um estudo bíblico. Dessa vez, vamos para o capítulo 11 até o capítulo 15 do livro de João. Primeiro ponto que eu quero fazer aqui com os irmãos é do versículo 1 ao versículo 16. Vamos começar aqui falando sobre a morte de Lázaro. Para quem não sabe, Lázaro era um amigo de Jesus. Ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. Aqui que aconteceu nesse momento do capítulo 11, a partir do versículo 1 ao 16. Aconteceu aqui então que Lázaro ficou doente e veio a falecer. Só que no lugar onde ele estava, que era na Judéia, o povo, ele apedrejava e queria apedrejar Jesus. E Jesus não estava perto quando Lázaro faleceu. Aconteceu então que ele conversou com os discípulos e ele falou para os discípulos que ele precisava voltar para a Judéia, voltar para aquele lugar que trazia muita preocupação para os discípulos porque queriam apedrejar Jesus. Mas então Jesus reforça que ele precisava voltar para lá para acordar Lázaro. Os discípulos então falam, beleza, então se é para acordar Lázaro, vamos voltar. Então Jesus estava querendo dizer, em uma outra perspectiva, de que Lázaro estava morto e que ele estava com uma missão de ir lá e ressuscitar Lázaro, acordar Lázaro. Isso está bem no versículo em que Jesus diz que ele precisa ir lá para ressuscitar Lázaro, no versículo 14, em que Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então, Jesus falou para os discípulos, a gente vai ter que ir lá, porque eu tenho que ir lá acordar Lázaro. O que me chamou a atenção nesse capítulo aqui em específico, no versículo 16, é o que Tomé disse para todo mundo. Então, Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Lembra que eu falei que na terra onde eles estavam querendo voltar, queriam matar Jesus, queriam apedrejar Jesus? Então, o que Tomé disse aqui foi nada mais, nada menos do que uma declaração dizendo, se for preciso, voltar para lá, para que a gente morra com o mestre, então a gente tem que ir. Então aqui mostra claramente a confiança que os discípulos tinham em Jesus. Afinal de contas, não dava para entender como Jesus ia ressuscitar alguém que tinha já morrido há 4 dias. Exatamente há 4 dias. Jesus não estava lá quando Lázaro, seu amigo, morreu, então na cabeça deles, tinham várias perguntas, várias dúvidas. Como que Jesus faria isso? Será que ele pode fazer isso? Então, mesmo com dúvidas e perguntas, eles continuaram. E continuando aqui no capítulo 11, nós temos agora, irmãos, a partir, que eu quero falar com os irmãos agora, do versículo 17 ao 27, em que Jesus chegou lá na cidade, vai ao encontro das pessoas que estavam perto do túmulo de Lázaro, e ele encontra ali, a primeira pessoa que ele encontra é Marta, é a irmã de Lázaro. E a primeira coisa que Marta diz quando ela olha para Jesus é o seguinte, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela diz isso no versículo 21, irmãos. Perceba a angústia no coração de Marta ao perceber que Jesus poderia ter impedido aquilo se ele estivesse ali antes. Mas então, ela continua, mesmo com as dúvidas dela, mesmo com o coração apertado, porque o irmão dela tinha falecido, ela continua nesse mesmo versículo e diz, mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. Aqui nós também temos uma outra demonstração de confiança, em que Marta está confiando plenamente em Jesus, mesmo sabendo que o irmão dela já tinha morrido há 4 dias, praticamente não tinha mais solução. Mas vamos ver mais para frente o que Jesus fez, irmãos. Do versículo 28 ao versículo 37, a gente vai ter agora Jesus conversando com Maria. Maria também era irmã de Lázaro. E Maria faz o mesmo comentário que Marta. Ela diz, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu ali a cena de todo mundo chorando, Maria chorando, as pessoas em volta chorando, e ele mesmo chorou. Então, nós temos aqui uma passagem muito conhecida, está bem no versículo 35, irmãos. No versículo 35 está escrito, Jesus chorou. Que quando Jesus, ele ficou aflito, quando viu que aquela situação tinha acontecido, mas ele estava ali, e ele estava ali pronto para fazer algo surpreendente, algo que seria um milagre, e daqui a pouco nós veremos o que Jesus fez. Acredito que os irmãos já saibam dessa história, mas vamos reforçar agora mais para frente. No versículo 37, o que acontece?
começam as especulações, começam os comentários que as pessoas faziam sobre Jesus. Afinal de contas, olha o que diz no versículo 37. Mas algumas pessoas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Então, na cabeça das pessoas, aquele era o fim de Lázaro. Não havia mais jeito. Mas Jesus, ele já sabia o que ele poderia fazer. Vamos continuar aqui. Agora no versículo final em que Jesus ressuscita Lázaro. Ele diz no versículo 41, então tiraram a pedra, porque Jesus ordenou para eles, tirem a pedra do túmulo. Eles tiraram a pedra e continua dizendo assim, no versículo 41 agora, tá? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. A primeira coisa que Jesus faz aqui, para acontecer o milagre, ele orou. Depois, a segunda coisa, irmãos, ele ordenou, Lázaro, venha para fora. O versículo 44 diz, surpreendentemente, que o morto saiu do túmulo. Então, a gente percebe aqui que Jesus, ele orou, depois ele declarou, ele deu uma ordem e aconteceu. Dá para você ver aqui o poder de Jesus de trazer alguém da morte para a vida. Aí, esse foi aí o capítulo 11, tá, irmãos? Agora, no capítulo 12 do livro de João, a gente vai ter uma passagem muito importante. Diz bem assim, no comecinho do versículo, tá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava um Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Então, estava lá Lázaro, Maria, estava Marta, o pessoal estava lá, reunido com Jesus. E os discípulos também estavam reunidos com ele. O que aconteceu, irmãos? Aqui aconteceu algo surpreendente. Maria, o que ela fez? Ela comprou um perfume, o perfume mais caro que tinha naquela época. Ela comprou aquele perfume, um frasco cheio do perfume, é o perfume mais caro. Tá bem no versículo 3 isso, tá? Que ele era feito de nardo puro. Então, ele era muito, muito caro, muito precioso. E ela literalmente derramou aquele perfume nos pés de Jesus. E depois secou com o seu próprio cabelo. O que a gente vê aqui, irmãos? Aqui, a gente vê a representação de Maria entregando tudo a Jesus. Ela deu o melhor que ela tinha, ela deu para ele. Depois, Judas vai lá e faz aquele comentário de que ela não deveria ter feito aquilo, deveria ter vendido o perfume, conseguido mais dinheiro e dado aos pobres. Jesus vem e depois declara isso. Deixa Maria em paz, que ela guarde isso pro dia do meu sepultamento. Os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não vou estar aqui sempre, né? Foi isso que Jesus disse no versículo 7 e no versículo 8. Mas o que a gente aprende aqui, irmãos? Que Maria entregou o que ela tinha de melhor. O que você tem de melhor que você pode entregar para o Senhor hoje? Derramar aos pés de Jesus, sabe? Então, faça esse exercício com você hoje na sua casa. Agora nós iremos, irmãos, para o versículo 13. Versículo 13 diz assim, então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele. Com ele quem? Com Jesus, tá? Então o povo foi se encontrar com Jesus. Eles saíram com ramos de palmeiras nas mãos e foram ao encontro de Jesus. E eles gritaram a Jesus, Hosana a Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o rei de Israel. Fui pesquisar mais a fundo o que significa a palavra Hosana e significa salva-nos, por favor. Salva-nos agora. Então, era um clamor. E esse mesmo clamor que o povo tinha com Jesus naquela época, que esse clamor possa estar no meu coração e no seu coração também. Quando a gente clama Hosana, salva-nos agora, ou então salva-nos, por favor. É isso que o povo estava clamando a Jesus naquele tempo. Para fecharmos o capítulo 12, irmãos, versículo 24 até o versículo 26, tá? Eu vou ler rapidamente com os irmãos para vocês saberem do que eu estou falando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida eterna. Ou seja, quem se apega a essa vida não terá a vida eterna. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. E depois tem o último versículo que diz, quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Irmãos, aqui Jesus está falando sobre o seguinte, se a gente ficar se apegando às coisas da terra, às coisas deste mundo, nós não iremos aproveitar e nós não iremos ter a vida eterna
que é o que Jesus está trazendo para a gente nesse versículo, no versículo 25. Quem ama a sua vida na terra não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Aqui está falando também sobre a semente, né, sobre o grão. Esses dias também fui fazer uma plantação, fui plantar o girassol, e eu percebi isso, irmãos. Quando eu fui plantar o girassol, estava na semente, né? Plantei tudo certinho. A semente, ela morreu, o grão teve que morrer para que o girassol florescesse. Assim como o grão que tem que morrer para germinar, para dar fruto, assim também a nossa vida terrena serve não para nós mesmos, não para nossa glória, não para buscarmos aquilo que a gente quer necessariamente, mas para que possamos fazer a vontade de Deus e para a glória de Deus vir à terra. Agora, irmãos, saindo do capítulo 12, vamos agora para o capítulo 13, tá? Capítulo 13 do livro de João. No versículo 1 até o versículo 20. Jesus começa aqui falando sobre lavar os pés dos discípulos. É uma passagem muito famosa, porque Pedro, né, não queria que Jesus lavasse os pés dele. Então, Jesus fala sobre essa ação que ele fez de lavar os pés dos discípulos. Ali, irmãos, ele estava demonstrando o quê? O servir o outro, a também amar uns aos outros como o Senhor amou. Então, não tem o melhor, não tem o pior. Todos no reino de Deus, nós devemos levar em conta que cada um é importante para Deus. E vamos ver melhor sobre isso mais para frente, tá? Nesses últimos capítulos do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algo muito interessante que impactou diretamente a minha vida. Já vou falar com vocês sobre isso. No versículo 31 ao 35, nós temos o novo mandamento, né? Jesus dá o novo mandamento. Ame os outros assim como eu amei vocês. É um mandamento que nós temos que colocar em prática. Nós temos que pôr em prática. Então, comece aos poucos hoje. Talvez seja alguém da sua casa. Aproveite para você colocar isso em prática, sabe? Porque é um mandamento que o Senhor, Jesus, Ele nos deu. E temos que praticar isso. Versículo 34. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, isso é como se fosse a marca de Jesus em nós, né? Quando nós amamos uns aos outros. Agora, para finalizarmos o capítulo 13, temos uma passagem, irmãos, que me toca profundamente. Acho que os irmãos também já conhecem, que é do capítulo 13, versículo 36 ao 38, tá? É a passagem que Simão Pedro, ele pergunta a Jesus, Senhor, para onde que o Senhor vai? E Jesus, ele responde, você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você vai poder me seguir, né? Mas Pedro, ele vai e diz isso para Jesus, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Então Jesus, ele vai e diz para Pedro, será mesmo que você está pronto para morrer por mim? Bem no versículo 38, Jesus disse, pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Quem já leu aqui essa passagem já sabe que realmente o galo cantou e Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquilo foi marcante para Pedro. Toda vez que eu também leio essa passagem, de alguma forma também eu sinto a dor de Pedro naquele momento, porque ele fez uma declaração para Jesus, dizendo que seguiria Jesus até o final. Mas aí, Jesus diz para ele, pois você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante hoje. Então, às vezes a gente vai se parar com frustrações no meio da nossa caminhada com Cristo, mas nós não podemos desistir, amém, irmãos? Agora, capítulo 14, tá? Estamos quase finalizando já o nosso estudo hoje. Capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Jesus está falando sobre o caminho, a verdade e a vida, né? Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, né? Ninguém conhece o Pai a não ser, primeiro, conhecendo a Jesus. Jesus, Ele demonstra ali, de forma completa, quem Ele é. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, é porque não tem outro, é Ele. Quando Ele diz, eu sou a verdade, Ele está afirmando que Ele é a própria verdade. Não que Ele tem uma verdade, mas Ele é a própria verdade. E quando Ele diz que Ele é a vida, isso nos enche de alegria, porque Jesus é mais do que o suficiente para nós. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Bom, essa passagem também ela é muito, muito bonita. Mas nós vamos prosseguir aqui, tá, irmãos? Vamos chegar agora
capítulo 14, certo? Agora no versículo 26. Jesus está falando sobre o Espírito Santo. 14, versículo 26, diz assim: Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então, o Espírito Santo está aí para te guiar, tá? Ele veio para nos orientar, para nos ensinar e para nos lembrar. Já aconteceu com você alguma vez? Você estava numa situação ou no meio do seu dia lá e de repente surgiu um versículo na sua cabeça? Você não estava nem pensando naquilo, mas então o Espírito Santo veio e trouxe à tona para você relembrar esse versículo nesse dia, tá? E agora o versículo 18, irmãos. Versículo 18. Eu fui pro versículo 26, mas agora mais para cima, né? A gente tem o versículo 18. Não vou deixar de passar por esse versículo que diz assim: Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Jesus declara isso para cada um de nós hoje. Não deixei vocês sozinhos, eu vou retornar. Mas enquanto Jesus não retorna, saiba que o Espírito Santo está aqui com você e ele é o seu auxiliador. Capítulo 15 agora, irmãos. Capítulo 15, eu quero falar com os irmãos do versículo 1 até o versículo 10, em que Jesus está falando que ele é a videira verdadeira e o Pai, né? Deus, ele é o lavrador. Quero focar com os irmãos bem no versículo 4, tá? Versículo 4, em que Jesus diz assim, ó. No finalzinho do versículo, tá? Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Então, aqui Jesus está nos ensinando que estar unidos com Jesus significa dar bons frutos. E para darmos bons frutos, precisamos cuidar desse relacionamento com Cristo Jesus. Então, é no seu devocional, é orando, é praticando a palavra também, que o Senhor vai revelando quem Ele é para cada um de nós. Irmãos, também temos no mesmo capítulo, agora do versículo 13 ao versículo 15. Esse versículo, ele é muito, muito, muito chave, muito importante aqui pra gente, tá? 13 ao 15, diz assim: Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Aqui Jesus está nos lembrando de uma amizade que nós devemos ter com Ele. Quando Ele diz, eu não chamo mais vocês de empregados, mas chamo vocês agora de amigos, porque o empregado não sabe o que o patrão faz, mas o amigo de Jesus, aquele que está íntimo de Jesus, aquele que conhece o coração de Jesus, ele está ali pronto para receber também coisas novas do Pai. Então, saiba que você é um amigo de Jesus. Ele quer se tornar seu amigo. Também quer se tornar o seu Senhor, seu Salvador. Então, conheça Jesus mais profundamente. Principalmente nesses estudos bíblicos. Porque o estudo bíblico de João vai acabar, mas nós iremos continuar com os estudos bíblicos aqui no nosso canal da igreja. Então, continue assistindo para que você possa conhecer mais de quem é Jesus. Estamos já no final, tá, irmãos? Agora, vamos para uma das partes que mais falou comigo durante esse estudo bíblico, que está no livro, ainda no livro de João, capítulo 15, no versículo 16. Diz assim, irmãos: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem frutos, e que esse fruto não se perca. Quando Jesus diz, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Gente, isso aqui é tão importante, porque às vezes passa no meio da nossa caminhada com Cristo essa pergunta, será que fui escolhido por Deus? Será que tem um propósito, tem um chamado, tem uma razão? E tem, irmãos. Tem, porque você está aqui. E porque você está aqui, o Senhor te escolheu, especialmente você, para fazer algo muito importante que vai impactar muitas vidas. Então, fique junto com Jesus para que você dê bons frutos, se torne amigo de Jesus e possa caminhar com ele até o final. Agora, o último ponto do nosso estudo bíblico de hoje está no versículo 26, que é quando Jesus diz, versículo 26, quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador.
a vocês da parte do Pai. Então, irmãos, nós fechamos esse estudo bíblico falando agora do Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para nos guiar, para nos auxiliar, para nos ensinar e nos relembrar daquilo que Jesus já disse para cada um de nós. Quero fechar esse estudo bíblico falando aos irmãos que nessa mesma passagem, irmãos, versículos acima, Jesus fala que o mundo nos odiará, porque o mundo o odiou primeiro, certo? Mas nós não podemos desanimar, porque o Espírito Santo, ele está com cada um de nós. Muito obrigada por você que ficou comigo até o final desse vídeo. Se esse vídeo tocou realmente seu coração, se você conseguiu compreender esse estudo bíblico, já compartilha esse vídeo, tá? Se inscreve no canal da igreja para você participar dos próximos estudos bíblicos que a igreja for fazendo aqui para vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.